Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa divisão de números racionais na sua forma decimal. Nós falamos na aula passada os dois primeiros casos, né? O primeiro caso, onde nós fizemos a divisão inexata, né? Dois números naturais sendo divididos, mas era uma divisão inexata, né? Que sobrava o resto. Na segunda divisão, no segundo caso, nós fizemos o número decimal por natural, né? Eram os carretéis, né, da dona Ruth, que ela comprou 5 carretéis e ela queria saber o preço de um. Lembram disso? Agora, o nosso terceiro caso é o caso onde nós temos um número natural sendo dividido por um número decimal. Vamos ver como que nós podemos fazer essa divisão? Então, vamos analisar uma situação aqui simples. Agora, eu não tenho mais a dona Ruth, eu tenho agora o seu Jorge. O seu Jorge, ele precisa de 7 metros de fio de cobre. Bem parecido com a quantidade da dona Ruth, né? 7 metros de fio de cobre. Só que ele precisa que esse fio de cobre seja cortado em pedaços ele precisa dividir esse fio de cobre em pedaços de 0,14 metros cada um, tá? Um pouco diferente da dona Ruth. Então, como que a gente pode fazer? Então, a gente vai pegar esses 7 metros de fio de cobre e dividir por 0,14, que é o tamanho do pedacinho que ele quer em cada um dessa divisão, tá certo? Lembra, gente, a gente tem aqui ficar atento ao quadro posicional. E agora nós temos um número natural sendo dividido por um número decimal. Um número, vamos dizer assim, sem vírgula, sendo dividido por um número com vírgula. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esses dois números ele fiquem com cara de natural, vamos dizer assim, tá? Vamos transformar esse número, esse daqui, ó, no número natural, para facilitar a minha conta. A gente tem que ter somente um cuidado. Toda vez que eu mexo, vamos dizer assim, em um número na minha divisão, eu tenho que fazer exatamente o que eu fiz com esse daqui, tá? Para eu manter o equilíbrio dessa divisão, senão a gente erra, certo? Bom, para eu transformar esse número aqui no número natural, eu tenho que fazer com que a vírgula se desloque para a direita, tá? E isso eu vou fazer multiplicando este número 0,14 por 100. Por que por 100? Porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, vou multiplicar por 100, que tem 2 zeros. O que eu faço desse lado, eu também faço desse. Vou também multiplicar por 100. Tem que fazer do mesmo jeito. E quais são os números que nós obtivemos, então? Ó, agora eu tenho 700 dividido por 14. 7 vezes 100, 700. 0,14 vezes 100, 14. Agora eu faço a minha divisão normalmente. 7 por 14 não dá. 70 dividido por 14. Isso vai dar 5, tá? 14 vezes 5 dá 70. 0. Isso, 0, 0, tá? Ou seja, o Jorge vai obter 50, a minha resposta é 50 pedaços de fio de cobre. Tá? Então, ele tinha 7 metros de fio de cobre, ele queria dividir em pedaços de 0,14 metros. Quantos pedaços ele vai obter? Ele vai obter 50 pedaços de fio de cobre, medindo cada um deles 14 centímetros, ou 0,14 metros, tá certo? Vamos agora para o quarto caso, que é o decimal por decimal, tá? Pergunta, que número você vai obter dividindo 1,26 por 0,504? Qual é o resultado disso? Agora eu tenho um decimal, um número com vírgula, sendo dividido por outro decimal, outro número com vírgula.
Vamos fazer a nossa conta aqui, ó. 1,26 dividido por 0,504. O pensamento, na forma como eu vou fazer essa divisão, é a mesma forma que eu fiz desse daqui. A diferença é que eu tinha o natural por um decimal. Aqui eu tenho decimal por decimal, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Eu vou olhar esses dois números que estão aqui na minha divisão e vou observar o número de casas que tem em cada um deles. Aqui eu tenho, ó, 3 casas após a vírgula, tá? 3 casas após a vírgula. Tem 3 casas. Aqui, neste número, eu tenho 2 casas após a vírgula. Eu vou pegar aquele número que tem o maior número de casas após a vírgula, para que eu possa transformar ambos os números em números naturais, tá? Da mesma forma que eu multipliquei ali por 100, só que nesse caso aqui eu tenho 3 casas. Então, significa que eu vou pegar esse número e multiplicar por 1000. 3 casas, 3 zeros. Lembra o que eu faço de um lado, no meu divisor, eu faço também com ele aqui, ó. Também vou multiplicar por 1000, tá? Por isso que eu tenho que estar atento àquele que tem o maior número de casas. E é ele que eu tenho que ficar preocupada com quem eu vou multiplicar. Por 10, por 100, por 1000, por 10.000, tá certo? 3 casas vezes 1000, 3 zeros. O que eu faço de um lado, eu também tenho que fazer igualmente do outro lado, tá? Então, vamos lá? Multiplicando 1,26 vezes 1000, dá 1260. Isso, e 0,504 vezes 1000, dá 504. Pronto, né? Este número e esse número virou esse número, tá certo? Agora fica fácil a gente fazer a conta, né? Agora eu tenho o número natural dividido por um número natural, tá? Então, vamos lá, 1012, então vou ter que pegar todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui. 1260 dividido por 504. Vamos ver que divisão que é essa que vai dar? Qual é o número mais próximo, que multiplicando 204 dá 1260, né? O mais próximo é o 2, certo? 504 vezes 2 dá 1008. 1008. Vamos lá? 1008. Desculpa. 1260 menos 1008, isso vai me dar 8 para 10, 2. Aqui ele emprestou, né? Vamos fazer direitinho aqui. Ele emprestou, ficou com 5, ele ficou com 10, tá? 10 menos 2. 10 menos 8 dá 2, desculpa. 5 menos 0 dá 5. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0, tá? Agora eu tenho 252 dividido por 504. É menor, então eu vou sair das unidades das ordens inteiras e vou para as ordens decimais. Multiplico isso aqui por 10, ficou 2.520 décimos, então a próxima casa minha são os décimos. Isso vai dar 5. 5 vezes 504 dá 2.520. Isso vai dar 0, 0, 0. Ok? Unidade, décimos. Tá certo? Então, essa divisão de 1,26 por 0,504 vai dar 2,5. E isso eu posso fazer sempre que eu me deparar com esses números decimais, ficando atento sempre ao número de casas após a vírgula, né? E no caso de decimal para decimal, aquele que tem mais casas é o que vai mandar, né, na multiplicação, vamos dizer assim. 3 casas vezes 1000, o que eu faço desse lado, eu tenho que fazer desse, tá bom? Então, a gente encerra todos os casos de divisão com números decimais, tá?
e espero que isso ajude vocês e facilite nas nossas contas, tá bom? Até a próxima aula e bons estudos!